Brasil, eu já vivi a emoção de ser campeã estadual esse ano. E é demais, é ótimo, é maravilhoso. E hoje o programa será especial, principalmente para Ronaldo Giovanelli. Ele que sofreu no ano passado, terminou 2024 melhor, numa boa série de vitórias e agora consolida o título paulista para o Corinthians. Ronaldão, campeão, cadê você? Rona, olha lá, gente. Segura o homem. Nossa, mas é mais um Memphis Depay. Que é isso? Cadê o Robertinho? Olha que you say you for me. Congratulations. Os campeões do ano. Tchau, meu campeão. Segura essa aqui. Segura essa aqui, segura. Segura essa aqui. Aproveitar. Ai, ai, ai. Ui, caraca. E pode ver, é só dólar. Nossa. É só dólar aí. Deixar aqui esse dólar. Vai ganhar aqui. Um bom dinheiro pela conquista merecida, Merecedor, hein? menina. Merecedor, viu, amigo? Mais uma vez, os campeões. You are the champion. Yes, nossa. A foto. Picture for nós. Aqui, ó. Picture. Ai, Corinthians. Corinthians. Chama aqui, Charles, seu cavalo. Peraí. Rola, Robertinho. Vai, o quê? Rola, menino. Olha Ai, aqui, ai, ó. Era a cabeça de porco, agora aqui, chute, ó. Menino. Gente, eu não acredito. Vai, inclusive, nessa onda, nessa vibe, parabéns, tem uma surpresinha pra você. Que surpresa, Eu quero muito surpresa hoje. Muito. Ronaldão, eu avisei você. Se ganhar o título, comemore, extravase, vá fundo na celebração, porque o momento é muito especial. O Corinthians chega ao 31º título paulista, diante do Palmeiras, ganhando na casa do adversário, com o Hugo Souza sendo o herói da segunda partida, defendendo pênalti, e Yuri Alberto definindo a classificação corintiana. E eu imagino a sua alegria, a sua emoção, a sua felicidade. Fale, Ronaldo, o espaço é seu. Não, eu não tô nem feliz. Não? Não tô nem feliz, assim, uma coisa... Porque é uma coisa comum na vida de um corintiano, né? Você comemorar, você fazer coisas Ele de é louco. maluco. Eu não queria nem fazer comer. Nossa Senhora, meu pai do céu. O Charles falou, não era agora, seu cavalo. Mas guarda o resto aqui pra você também. Vou começar o papo assim. Ai, obrigada. Eu tô gostando dessa história de taça, ó. É outro patamar. Quem falou que era outro patamar, acertou. Porque, olha, e que jogo pegado. Um jogo digno de final de Paulistão. E olha, a arbitragem De verdade, também. você ficou nervoso em algum momento? Só na hora do pênalti? Não, na hora do pênalti eu falei, mas será que foi? Será que não foi? Será que foi? Será que não Você ficou em dúvida se foi fora da área ou dentro? Então, mas aí o VAR, que era a Daiane, né? Eu falei, se é a Daiane, ela vai dar o pênalti. É, mas a gente Foi, pode o que que discutir. você acha? Eu daria o pênalti. Daria o pênalti? Daria o pênalti. Eu daria a expulsão também do Félix direto, pra gente não ter que ver ele fazendo mais uma falta idiota perto da área. Meu Deus do céu, esse menino. Mas apesar de tudo isso, o Corinthians aconteceu? levou o título, ganhou uma conquista tão desejada, tão importante. Alguns atletas como o Memphis Depay, o Yuri, querendo esse primeiro título corintiano. E ele chegou num 0-0 que não teve nada de tranquilidade ou facilidade. A história do jogo agora é pra você se divertir. O título com requinte de crueldade, né, com o torcedor, porque foi aquela emoção do Você começo. sofreu muito? Nossa, do começo ao fim, E a verdade é que jogou da mesma forma que jogou no Allianz Parque, o Corinthians jogou da mesma forma, só que com um detalhezinho. O Garro ficando no meio do campo ali, tentando distribuir para o Corinthians sair e ter o contra-ataque a seu favor. Com qualidade, né? Foi isso que o Ramon tentou fazer. Agora, eu achei muito pouco para os dois treinadores, porque se nós falássemos aqui de dois treinadores brasileiros, a gente ia falar, pô, mas um está precisando ganhar, o outro está precisando defender mais. Por que não mexer no time? Por que não dar uma outra qualidade? Ou senão, por que o Abel não mexeu na equipe dele logo no primeiro tempo, que foi o primeiro tempo amarrado, né? Então a gente fala assim da qualidade também dos treinadores. Não mexeu porque não tomou gols, acho que por isso, né? Essa é a desculpa do Ramon, que ele não mexeu porque ele não tomou gol. Não, tô dizendo o Abel. E o Abel, ele não mexeu porque ele achou que tinha consistência para tentar envolver mais o time do Corinthians. Mas assim, os dois jogos, eles praticamente tiveram poucas diferenças ali de esquema tático, porque foi um jogo amarrado no meio de campo, muito duelo no meio de campo, e muitas vezes quando disparava o próprio... E o Estevão? Estou perguntando do Estevão aqui.
Chegou uma mensagem. Tem um menino de 17 anos desaparecido em Itaquera com o nome Estevão. É que muita gente imaginou, como o Endrick ganhou um campeonato paulista para o Palmeiras, que o Estevão também teria essa condição. Mas aí entra o coletivo do Corinthians, a vontade, a determinação dos jogadores. Também. Isso aí tem nome, O Angeleri, lembra? Porque ele que fez esses dois combates com o Estevão, que foi... Porque o menino é bom. O menino é liso, o menino é rápido. O Estevão não é bom, ele é ótimo, ele é craque, mas não foi definidor. O que definiu mesmo foi essa penalidade. Foi pra você, Poderia ter levado. Pra você foi, menino. Foi pênalti. Eu nem tive dúvida. Você ficou na dúvida se foi fora da área ou dentro, só isso? É isso, Não. Só essa dúvida, se foi porque dentro a falta, da área. óbvia, né? Porque pra mim, dá uma olhada agora, no carrinho que ele dá. Aí ele já deveria ter sido expulso no carrinho dele. Na linha é considerado dentro, você sabe disso, né? Então, eu acho que ela foi na linha, num limite até que dá pra perceber ali que foi pênalti. Agora, a questão toda é que o Palmeiras parece que não sabe fazer pênaltis, ter um pênalti a seu favor e convertê-lo contra o Hugo Souza. Não é muito pênalti também, né? Eles deveriam ter treinado. Daqui a pouco tem que colocar a mamãe Leila pra bater. Mas na hora é o emocional, né? É o psicológico que entra. E o Veiga é um cara que a maioria das suas cobranças ele acerta. O problema é que essa era a cobrança pra levar no mínimo pros pênaltis. Contra o São Paulo ele bateu diferente, lembra? Ele sentou o pé. E aí ele tentou dar uma chapada na confiança do lado esquerdo e o Hugo fez a leitura perfeita também. O Hugo ele esperou até o último momento. Quando ele chegou, você pode ver que o Hugo ainda joga o corpo para um lado. Não, uma defesa limpa, uma defesaça, mais um momento para entrar para a história do Hugo Souza no Corinthians, que em tão pouco tempo já caiu nas graças do torcedor e de goleiro você entende. Foi. E você falou da linha, né? Da linha. Muitas vezes eu peguei a bola em cima da linha, então não é gol. E no caso do pênalti, se a falta é em cima da linha, é pênalti. Pênalti, para você então, pra mim, não foi? Eu só fiquei na dúvida do local. Mesmo com o VAR repetindo, você repetiu várias vezes, para mim ele pega antes da linha. E o cartão amarelo para o Félix Torres? Deveria ter sido dado. Aí eu vou a favor do Abel, que ele reclamou muito. Reclamou com razão, porque ele já tinha um amarelo, ele deveria ter sido expulso. Pra você foi uma disputa de bola, para mim não foi uma disputa de bola. Não. Então ele receberia o amarelo, e aí seria o segundo, e estaria expulso. Aí o Abel reclamou, viu que o juiz não deu amarelo, e deu amarelo também pro Abel, e o Abel continuou reclamando, e o Abel também mereceu, mas aí merecia o cartão amarelo também. E esse lance acabou definindo o resultado, porque o Corinthians depois, a expulsão do Abel. Aliás, o Abel ficou insano, enlouquecido, não parava de reclamar com o quarto árbitro, com todo mundo na partida, estava daquele jeito e acabou recebendo o cartão, primeiro o amarelo, depois o vermelho, e todo mundo indignado com isso. E acho que ele estava indignado também na sequência. Depois deve ter ficado bem mais indignado com o pênalti desperdiçado pelo Veiga. Nossa, será que ele viu? Aí não sei, né? Deve ter visto lá embaixo, não? Mas a verdade é assim, eu tô com o Abel até o momento que ele reclama do cartão. Ele deveria ter tomado o cartão lá. Mas aí ele já deveria ter acalmado aí o Abel. Tomou o amarelo, é a mesma coisa que o Félix. Ele já estava pronto para tomar o outro amarelo e o vermelho. Então ele reclama tão assintosamente que o juiz ficou mais fácil para o juiz colocar ele para fora. Acho que ele não quis ver também essa batida, né? Ele foi expulso antes mesmo lá. Não viu, ainda bem que ele não viu, que perdeu o pênalti. Acho que ele acha que agora que foi 0-0. Não viu lá no vestiário, né, alguma coisa, mas porque é um absurdo, é o lance que vai ser cobrado, porque definiu muito o lado palmeirense da história. Quando você perde um pênalti, você fica desmoralizado. Aí entrou o Memphis Depay, que aí chamou pra ele, provocou, criou uma confusão, foi enrolando, não é? Então tem essa coisa aí de você usar a provocação como uma arma ali para poder, olha, pisa na bola. Olha lá. Olha lá, Soteldo. Olha lá. E aí começou a treta. Foi aí que começou o tapa daqui, o Marcelo Lomba é um dos jogadores mais calmos que eu já vi em toda a história do futebol brasileiro e acabou sendo expulso, junto com o Martínez também. Então, os ânimos foram acirrados. Claro, uma decisão. E aí todo mundo com a cabeça quente, principalmente os palmeirenses, que já estavam ali sem fazer o resultado, sem conseguir esse gol, porque pelo menos minimamente daria para levar para os pênaltis. E você falou da confusão, foi uma confusão aí generalizada. Sempre que o juiz quisesse dar uns cartão para todo mundo, espalhar cartão, porque teve tapa, teve empurrão, teve tudo. E estava bem próximo ali, que eu estava no camarote ali em cima, na Rádio Bandeirantes, o camarote Fialzone ali de cima, e estava bem próximo da gente ali. O que a gente viu de tapa, safanão ali, o juiz poderia ter
porque os ânimos estavam ali à flor da pele mesmo. Agora a gente sabe que ganhar um título paulista, quando você tem tantos times competentes, é muito difícil. E o Corinthians, ele chegou à conquista de número 31 e muito por causa do cara mais criticado no ano passado, o Yuri Alberto, que fez o gol decisivo no Allianz Parque e que ontem foi às lágrimas. No finalzinho do jogo, as câmeras buscavam o Yuri Alberto e aparecia ele chorando, se emocionando. Ali, ó, um momento bem emblemático, bem importante. O Yuri que fez esse gol, que agora tem um título pelo Corinthians e é um jogador que deu a volta por cima. E tiraram um guarda-roupa das costas também, né? Um caminhão das costas. Um container. Porque a cobrança ela foi do mesmo nível da entrega deles aí. Eles tiveram uma entrega nesses 2 jogos com o Palmeiras de tirar o chapéu. A entrega foi maravilhosa e a cobrança foi do mesmo jeito. Ele, o próprio Hugo também desabou ali quando terminou, deu o apito final, porque a cobrança ela veio depois da eliminação, como todo mundo viu. O próprio presidente também falou que ia fazer algumas reuniões para avaliar o que foi feito, né, até aqui, no trabalho do Ramon, do trabalho dos jogadores. Então é o peso que fica no jogador e aí você vê o homem, o trabalhador desabando, né? Porque dentro de campo ele entregou também, perdeu o gol também, mas não deixou de lutar, assim como todos os jogadores. O próprio Garro também foi esse jogador que não apareceu tanto em lançamentos, mas estava sempre com a bola no pé, tentando segurar o jogo. Aí o Yuri já estava fora, substituído pelo Romero. E o que chama atenção, o lado ruim da história, é que o torcedor tem que usar a inteligência, não é só torcer e apoiar. Olha só, os sinalizadores, isso deve render perda de mando, multa. Não é possível que vai ficar só numa multa, não é? A gente sabe que até a Conmebol, que é bem branda nas suas punições, quando tem casos de sinalizadores, ela é mais rígida, o que eu até discordo. Acho que tem que ser rígida em tudo. Esperava-se uma festa desse tamanho, né? Mas não, o jogo interrompido. Mas não na hora do jogo. Não, isso aí, inclusive, final. Vai ser para a próxima edição do Campeonato Paulista, a punição provavelmente. Deve perder algum mando de campo, ou 2 até. Mas não precisava disso. Espera o final, aí comemora, aí você extravasa. Depois que o jogo terminou, apito final, aí sim. Só que naquele momento, isso aí é ruim para o Corinthians. Sim, porque o juiz tinha dado um acréscimo de 10 minutos. E ali foi mais ou menos 15, 20 minutos que ele deixou rolar. Então atrapalhou até no... Deu aquela esfriada, mas o certo é comemorar no final, né? E se não o Palmeiras, de repente, faz o gol no finalzinho, imagina que prejuízo. Se faz o gol, vai para os pênaltis, tem um prejuízo violento. E quase acerta o jogador do Corinthians também. Então, desnecessário. É o tipo de comemoração que você faz no término da partida. O juiz apitou, você faz no final.